Nessa semana, as redes sociais bombaram e o noticiário de segurança pública se pautou pela ocorrência no bairro do Carandiru, onde ficava a antiga casa de detenção. E hoje, no lugar abriga o Parque da Juventude, na zona norte, aqui da capital de São Paulo. Eu estive lá, conversei com muitas pessoas e obtive o contexto importante que a imprensa não noticia. Eu vou colocar essas entrevistas para você entender melhor como é o ambiente e a grande queixa dessas pessoas pela falta de policiamento em um parque público. E dos fatos ampliados e não apenas o recorte de uma narrativa, eu quero que você observe juridicamente a situação e atente para os direitos protegidos antes de qualquer opinião, apesar de que nós, seres humanos, acharmos de imediato respostas para tudo. Bem, antes de iniciar essa reportagem, esse vídeo e mostrar as vertentes do direito, eu vou chamar a vinheta. Olá, eu sou Rodney Dancas, editor do canal Segurança e Defesa TV, e nesse episódio, nessa reportagem, vamos analisar as duas condutas dos policiais envolvidos na ocorrência, o policial civil e a policial militar. Claro, se precisamos buscar a verdade, nada melhor do que ir ao local dos fatos. E eu fiz isso, eu estive lá, conversei com muitas pessoas e pude então ter um contexto maior do que ocorreu, do que ocorre lá diariamente. E antes de analisar as condutas dos policiais, como um bom investigador, como eu já disse, eu fui até o local dos fatos para entender melhor a dinâmica e lá eu conversei com a Daniela. Ela é frequentadora assídua do parque, ela só pediu para não ser identificada. Vamos ouvir o áudio dela? Sim, então, o parque em si ele é um pouco perigoso, a gente não tem muitos funcionários do parque mesmo. Às vezes tem alguma viatura de polícia passando, mas não é sempre. E frequentemente eu vejo assaltos, furtos, pessoal numa bicicleta pegando as coisas e saindo correndo. Assim, eu acho que sim, porque eu acho que ninguém tem que sair apontando a arma pra ninguém, do jeito que ele fez, nem agredindo as outras pessoas. Mas sim, eu acho que o parque ele deveria ter um policiamento maior, porque não é a primeira vez que isso acontece sempre. Desde que o parque abriu, então não é uma coisa recente aqui no parque. Tem outra questão, né? O parque ele também está próximo de vários lugares onde tem muitas pessoas em situação de vulnerabilidade social. Então a gente tem aqui o viaduto, né? Onde passa o metrô e o trem, pior, né? Essa questão. Mas a gente também tem vários abrigos e albergues em volta, além da comunidade que fica lá atrás, perto do Center Norte. Então todas essas pessoas, elas frequentam aqui o espaço também. Não que elas sejam perigosas, mas algumas delas são e trazem esse perigo para dentro do parque também. Toda essa ausência do Estado acaba causando essa situação dentro do parque. Aí você coloca que dentro do parque tem todas essas pessoas e aí não tem guardinha do parque. Aí, por exemplo, aqui agora a gente tá num estacionamento. Você pode ver que o estacionamento ele não tem mais guarita, então não tem ninguém cuidando aqui também. Então aqui também fica perigoso. Tem as escolas, eu já estudei nessa escola e tipo, é super perigoso sair de noite daqui pro metrô também, porque não tem policiamento. Toda essa questão aqui desse parque é muito perigosa. Tem que tomar muito cuidado quando tá aqui. Eu gostaria de falar que a gente precisa de mais iluminação no parque, mais segurança e principalmente de pessoas que não acham que elas podem resolver tudo com as próprias mãos, né? Não é o sentido legal se fazer isso. Tem que ter assistência social aqui no parque, tem que ter o policiamento dos guardinhas, um policiamento se quiser ter, que tem aqui também agindo, mas a gente pegar, apontar a nossa arma, pegar uma arma e apontar para as pessoas que estão no parque não é legal. Pois é, ela informa que é até normal lá no parque ocorrer os ilícitos penais. Ela falou muito da ausência do Estado e o descaso em um espaço público que é bem frequentado, principalmente por famílias aos finais de semana. Ela reforçou a ausência do policiamento. Bem, mas não foi só com a Daniela que eu conversei. Eu também conversei com o Henrique, que é funcionário do Parque da Juventude, que reforçou a ausência de policiamento no local. Vamos entender essa entrevista melhor? Isso é corriqueiro no Parque da Juventude, né? A questão da segurança, ela fica meio complicado aqui. A gente não tem uma segurança no parque. Eu acredito que sim, até por conta
o parque, né? O parque tem uma extensão tanto grande, mas a movimentação de viaturas no parque, ela é muito pequena. Dificilmente a gente vê, quando vê uma viatura fazendo uma ronda básica, e é isso. E a questão de assalto no parque ela é constante. Então, né? Todos os dias, pelo menos, 5 celulares são furtados aqui no parque. A gente já teve informações de terceiros que, quando aborda uma viatura e menciona a questão de um furto, eles pedem para comparecer até uma unidade policial e lavrar um boletim de ocorrência, porque eles não conseguem adicionar policiais nesse parque ou nessa região se não tiver relatos desses furtos, né? Desses aumentos desses furtos. Então, a princípio é isso. Mas o policiamento aqui no parque em si é bem escasso. Porque em torno, por dia aqui, deve ser roubado cerca de uns 40 celulares. Nesse percurso do Tietê, vamos colocar um percurso maior, que é do Tietê até mais ou menos o terminal de Santana, eu acredito que por dia uns 200 celulares devem ser furtados. E a gente já conversou com alguns policiais também, que às vezes atendem algumas ocorrências aqui no Parque da Juventude, e a gente pergunta e eles falam que se não tem determinado número de ocorrência, eles não conseguem aumentar o efetivo policial no espaço, porque para eles está dentro da média ali, né? Então é coisa que realmente vai acontecer. Geralmente a gente procura, quando vê pessoas no parque com celulares na mão, a gente sempre procura dar um toque de alerta, né? Para que esse tipo de evento não aconteça. Mas é constantemente. O parque todos os dias ele tem situações de furto, de atrito com pessoas que vêm ao parque para furtar. Circula no parque que tem sim, tem um grupo e a gente não sabe determinar a quantidade de participantes desse grupo, mas não é um grupo pequeno, que atua entre Vila Guilherme, Alto de Santana, Parque da Juventude, Expo Center Norte, o próprio Shopping Center Norte, nessas imediações aqui, é onde tem um fluxo de pessoas ali transitando com celulares na mão, às vezes ali chamando um aplicativo, então tornando-se alvo fácil para eles, né? E inclusive esses dias mesmo a gente presenciou essa situação no meio do parque, que o rapaz sacou o celular para poder chamar um Uber e, né, em menos de 2 minutos que ele estava com o celular na mão, tentando ver ali os dados do carro de aplicativo que ele estava chamando, o cara passou e deu um tapa no celular dele e acabou levando. Pois bem, vocês viram que o Henrique aqui traz mais contexto. Ele fala que não vê policiais com frequência no parque. Ele também trouxe com um grau de preocupação que naquela área atua um grupo chamado Gangue do Tapa, né? Que executa ilícitos penais, impondo o terror aos frequentadores do parque. E aí eu fui até o local exato de onde ocorreu os fatos, né? Onde você tem a ação do policial civil, onde você tem a ação da policial militar. Lá eu encontrei a Valéria. E eu falei, Valéria, como que é o local lá? Vamos entender essa entrevista com a Valéria? Oi, Valéria, você frequenta aqui a região? De vez em quando eu vou pegar o ônibus aqui. A gente tá bem no local onde teve ocorrência. Aqui é uma região perigosa? Aqui é perigosíssimo. Por quê? Porque tem muito mendigo, muito morador de rua que bebe, aí quer droga, aí pega você, aí como você tem agora com o celular da mão puxa. Outro dia eu tava aqui, tinha um menino com relógio, eu pedi pro menino tirar o relógio, que ele não conhecia aqui também. Aqui é uma região bem perigosa. E já foi bom. Hoje é assim, perigoso. Eu tô de olho ali, porque eu tenho que ficar prestando atenção pra ver se ninguém vem te roubar. Valeu então, obrigado. Mais uma vez, reforçando, do local onde eu estava conversando com a Valéria, se a gente colocar um raio ali de 500 metros, 600 metros, no máximo de 1 quilômetro, nós vamos encontrar unidades especializadas da Polícia Civil, unidades especializadas da Polícia Militar, unidades territoriais da Polícia Militar. Nós vamos encontrar todo um aparelho público, todo um conjunto de entes públicos que podem dar a sensação, podem proteger as pessoas que frequentam esse parque. Particularmente eu vi que a Valéria estava muito preocupada quando eu estava entrevistando com ela, porque eu fazia por meio de um celular. E ela mesmo disse, olha, eu estou olhando aqui se alguém não vem roubar o seu celular. Então, essa é a percepção do local. Então, se a gente já tem a percepção do local, a gente não pode analisar uma ocorrência só daquele fato que é gravado para frente. A gente tem que entender como essa ocorrência
acontece, como que ela é originária. De um lado temos um policial civil e de outro lado nós temos uma policial militar. Ambos são servidores, portanto passíveis de responderem criminalmente por suas ações ou omissões, suas condutas por enfrentarem a presença de um ato ilícito criminal. Tratava-se de um roubo, tratava-se de um furto de um celular de uma vítima. Do ponto de vista jurídico, prevaricação, como a mídia está levando, como muitas redes sociais estão levando, querendo imputar prevaricação ou para o policial civil ou para a policial militar, a gente tem que entender que a prevaricação é um crime contra a administração pública, praticado por funcionário público, nesse caso nós temos policial civil e policial militar, que consiste em retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício, a sua obrigação ou praticá-lo contra disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. O crime de prevaricação está previsto no artigo 319 do Código Penal brasileiro. Tá lá, 319 diz o seguinte: retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra a disposição expressa em lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Pena de 3 meses a 1 ano e multa. Agora a gente também tem a prevaricação no Código Penal Militar. Também temos esse crime. Vamos entender como essa redação: retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra a disposição de lei que para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Você tem a detenção de 6 meses a 2 anos. Ou seja, no Código Penal Militar a pena é maior. Por que eu estou falando isso? Ambos têm a mesma redação, mas a gente percebe que a pena do Código Penal ela é menor. Só que tem multa. No Código Penal Militar é maior, só que não há multa. Estou falando disso por quê? Porque é importante a gente pensar em termos de 2 inquéritos abertos. O DP da área e do PPJMD, do Plantão de Polícia Judiciária Militar Disciplinar. Então, é bem possível, eu não tive acesso a nenhuma informação privilegiada, que no caso do policial civil, para atender toda a ocorrência, então a gente tem aqui o inquérito policial aberto, até por determinação da própria corregedoria ou da SSP, e de outro lado, desmembrado, para entender a conduta da policial militar, o inquérito policial militar, como de praxe. E o responsável pelo inquérito policial militar é a unidade territorial, que é o CPA-M3. Ambos inquéritos devem indexar a prevaricação. Esse, pelo menos, é o tema desse episódio. Eu não quero comentar aqui se cabe ou não o IPM, não vou entrar nesse mérito se a policial tem que responder na justiça militar ou justiça comum. Porque nem o policial civil, nem a policial militar iniciaram a ocorrência. A ocorrência tem um início lá atrás, com furto, roubo de um celular, da esposa de um policial civil, que ele estava passeando no parque com a sua família, a esposa mais 2 filhas, e que tem todo um desenrolar dessa situação. Então a origem é um ato ilícito criminal, um ato penal praticado. Talvez para o menor de 18 anos, maior de 18 anos, isso a gente não tem conhecimento ainda, mas que vai ser, obviamente, elucidado pela Polícia Civil ou pela Polícia Militar. Voltando aqui, para que o crime de prevaricação seja caracterizado, é necessário que o agente seja um funcionário público, que retarde ou deixe de praticar indevidamente um ato de sua obrigação, ou que ele pratique esse ato em disposição contrária à legislação, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. O sujeito ativo é sempre o funcionário público. No caso que estão tentando imputar, seriam os policiais, o militar e o policial civil. O sujeito passivo, nesse caso, é o Estado. E de forma secundária, a entidade de direito público ou a pessoa prejudicada nessa ocorrência. E a partir desse ponto, das entrevistas apresentadas aqui no canal e do entendimento jurídico do que é prevaricação, como professor, vamos fazer um recorte das 2 condutas. Nosso objetivo não é incriminar, apontar o dedo em erros
de policiais, porque isso é muito fácil, né? A gente sentado aqui, a gente é sabedor de tudo, né? A gente vai lá e fala, o policial errou, o policial deve ter feito aquilo. O que é importante a gente analisar é todo o contexto. Então, essa ideia de analisar as condutas, a tipificação penal e articular o direito dentro de um contexto maior é necessário para uma análise ampla de todos os ângulos possíveis como medida de justiça. Vamos falar um pouquinho do policial civil. Eu quero que vocês ouçam parte do vídeo que ele mesmo publicou. Bom dia, pessoal. Hoje eu vim falar sobre essas minhas imagens que estão circulando na mídia nacional sobre a suposta agressão ao jovem negro. Deixa eu me apresentar. Meu nome é Paulo, sou pai de 3 filhos, casado, policial civil há mais de 21 anos. O último dia 12, eu havia saído do meu plantão noturno, vim para casa descansar, dormi por umas 3, 4 horas. E como está muito calor esses dias, resolvi me dar uma volta no Parque da Juventude. Estava tendo uma exposição de artes circenses muito legal para as crianças. Ao retornar à exposição, na saída ali para Cruzeiro do Sul, eu estava caminhando com meu filho e minha esposa estava uns 3, 4 metros atrás de mim. No momento que passa 2 moleques de bicicleta, um deles empurra a minha esposa, o outro arrebata o celular da mão dela. E ela grita, pega, pega, meu celular, meu celular. Imediatamente, eu saco minha pistola e vou atrás deles. Ocorre que ali na saída do Parque da Juventude é o metrô Carandiru. E tinham vários transeuntes ali no local. Um deles acaba por perder equilíbrio e um dos pedestres... Bem, ficou muito claro que existiu, anterior à ação do policial civil, o roubo ou furto do celular de sua esposa. Ponto, tá? A gente não vai entrar no mérito disso. O que parece ser mais correto, vendo a imagem e conhecendo o contexto, o que o policial civil deveria ter feito era conter, né, a pessoa que cometeu o crime ou o ato infracional. E, como medida de segurança proximal, pedir apoio à policial militar que estava aos arredores. Necessariamente, o policial civil deveria entrar em contato com a própria instituição, com a Polícia Civil, por meio do número 197 e informar toda a ocorrência. Contudo, por diversos motivos que estavam presentes na situação, que não conseguimos interpretar, porque nós não estávamos lá, nós observamos na fala que ele queria proteger, sem dúvida nenhuma, e isso é do coração, proteger a sua esposa e suas filhas. E como o celular já havia sido recuperado, o mais importante é que aquela situação fosse encerrada e não causasse mais constrangimento e dor à sua esposa e às suas filhas. E aqui, gente, nós temos um contexto extremamente importante para você refletir. Por quê? Porque ele deixa de atuar por sentimentos próprios, sentimento de preservar sua família, sua esposa, suas filhas. Ele deixa de atuar como um policial civil no contexto criminal e no contexto administrativo. Então, é de se pensar, o que valia mais naquele momento? O valor familiar, o valor do afeto, o valor da sua esposa e das suas filhas? Ou prender um criminoso, prender um ladrão de celular, um batedor de carteira? Será que a Polícia Civil e a Polícia Militar já não tem conhecimento da ação dessas gangues no local? Agora vamos fazer a análise da Policial Militar. A Policial Militar está abrigada, ou seja, protegida contra possíveis agressões. Evidentemente, ela tem a percepção de tudo que está ocorrendo no local. A filmagem daquele repórter expõe a conduta diversa, ou, como a gente diz, o que estava se esperando a policial? Que ela sacasse a arma, que ela enfrentasse outra pessoa armada em local público com mães, crianças, pais, outros frequentadores, e que lá ocorresse uma tragédia? É isso que a narrativa da imprensa quer? Que a policial militar haja em um local público com muitas pessoas? Será que ela não agiu corretamente com um procedimento técnico prescrito em procedimento operacional padrão no POP? Se eu falar do POP,
O que o POP diz em ocorrência policial militar quando a policial está em folga? Primeira coisa, tá lá, verificar o que está ocorrendo no ambiente. Eu acho que ela verificou. Buscar, se possível, local seguro, cobertura e abrigo, atentando para a retaguarda e segurança das demais pessoas. Será que se ela sacasse a arma, sem conhecer todas as pessoas circulando, ela efetuasse um disparo contra o policial civil, contra as pessoas que estavam agredindo o criminoso, ou mesmo contra o criminoso, a tragédia não seria maior? O que diz o regulamento? O que diz o procedimento? Ela tinha que visualizar rotas de fuga, ela tinha que procurar identificar aspectos do local, das circunstâncias, ela tinha que analisar se o pessoal já tinha identificado ela como policial, e estando fardada, ela deveria comunicar, se possível, ao Copom, solicitando apoio e transmitindo o máximo de informações. Ela deveria aguardar no local a chegada de apoio, ela deveria atuar junto com os policiais que chegassem, no caso de busca pessoal, no caso de colocar algemas, no caso de identificar algum tipo de ilícito, e comunicar imediatamente o seu comandante. E o que está se criticando aí, que eu vi nas redes sociais, que ela não estava usando cobertura, que ela não estava usando colete, são fatos administrativos. Ela não iniciou ocorrência. A ocorrência se inicia com ilícito penal. A ação de um policial civil que está com sua família. O policial civil deve ter se identificado para o policial militar. Ela seguiu o procedimento da polícia militar. Então, por que prevaricação no caso da policial militar? Por que imputar ao policial civil crimes de racismo em razão de sua ação policial? De tudo que eu falei, temos que analisar. Será que a policial militar prevaricou? Será que o policial civil cometeu crime de racismo? Eles iniciaram essa ocorrência? Ocorrência iniciada com a gangue do tapa, com aquele criminoso que furta, rouba o celular de sua esposa? Qual que é a origem dos fatos? Ah, estão querendo imputar a policial militar que ela não está usando a cobertura, a boi, não está usando o colete. Beleza, ela vai responder administrativamente. Mas isso não enseja a abertura de inquérito policial militar. Não se enseja também a abertura de inquérito policial civil contra o policial civil. Mas tem a apuração de todos os fatos. Porque a gente passa a ter um contexto do que ocorreu. Apontar culpados é da natureza humana. Analisar o fato como ocorreu, imputando responsabilidade a quem originou, isso é sublimação. Isso nós estaremos num outro nível. Outro ponto importante. Estão imputando responsabilidade à policial. Ela fardada não quer dizer que esteja em serviço. Ela fardada está em deslocamento, provavelmente para sua residência ou para o local de serviço. O deslocamento para iniciar o serviço ou após o seu término é equiparado como se estivesse em serviço para proteção de acidentes. Só isso. Ponto final. Ponto final. Ela não pode ser considerada em serviço porque ela não tem o apoio da equipe diária, ela não tem possibilidade de usar o terminal de dados onde você tem ocorrências que são mostradas, ela não tem todo o suporte policial. Então ela seguiu um padrão estabelecido na norma policial. Ela está de folga e segue a conduta esperada, que é o cumprimento do POP. Parece haver uma narrativa geral que a PM devesse agir sacando sua arma em via pública, cheio de pessoas, incluindo crianças, que ela tentasse deter aquela pessoa armada, que é um policial civil. Se disso tudo ela tivesse sucesso, detivesse o policial civil, prendesse o criminoso e contivesse a multidão, ela responderia com certeza por descumprimento de ordem. Com certeza seria instaurado um inquérito policial militar e um procedimento administrativo. E se ela tivesse agido e alguma coisa de ruim tivesse acontecido? Se alguém tivesse sofrido alguma lesão, poderia ser até atropelamento. Alguém caiu, machucou o braço, ela socou a arma, deu um tiro, alguém viesse a morrer. A prisão em flagrante dela já estaria decretada juntamente com a sua cautelar. Pode ter certeza disso. Mas ela agiu de acordo com a norma, em desacordo com as narrativas da imprensa. E disso tudo resultou esperado pela própria polícia militar. Preservação de vidas humanas. Não houve lesão em quaisquer pessoas. Pelo menos ainda não tive notícia disso. E antes de proferir qualquer julgamento da minha parte, que eu vou deixar para você,
se manifestar aqui nos comentários. Eu queria fazer algumas perguntas. Quanto ao policial civil, ele devia realmente conter e prender o criminoso, colocando em risco a sua vida, de sua esposa e das suas filhas pequenas? Será que o sentimento de preservação de família falou mais alto sobre a prisão do infrator da lei? Afinal, celulares e câmeras locais gravaram tudo. E encontrar a pessoa e os demais comparsas fica fácil ou não fica? Agora, quanto à policial militar, responde para mim nos comentários. Ela deveria sacar a arma e contrapor a própria medida operacional da polícia militar? Ou deveria seguir o procedimento escrito, o procedimento padrão, o POP que a própria PM escreveu, conforme ela se comportou? E se você responder esses dois quesitos, eu queria que você respondesse agora sobre prevaricação. Pelo policial civil, ele prevarica por proteger a sua família? Qual é o valor maior? Preservação de vidas da esposa e das filhas e de outras pessoas, ou prender um criminoso? Então, você tem dois bens jurídicos a serem protegidos. Será que ele agiu com prevaricação? Vamos pensar agora na policial militar. Por seguir um procedimento. Aqui, qual o interesse ou sentimento que ela tem para levar algum tipo de vantagem? Ela deixou de agir? Não, ela agiu conforme está prescrito na norma policial. Então, qual o sentimento que ela está tendo ali? Qual é a vantagem que ela está recebendo ou está tendo em deixar o policial civil atuar na ocorrência? E aqui uma pergunta muito difícil, né? Os responsáveis, as autoridades, né? Tem várias autoridades, né? Por registrarem e emitirem sua opinião nos inquéritos e nos procedimentos administrativos. Será que essas pessoas, elas vão ao local, elas foram ao local e analisaram a quantidade de pessoas que circulam naquele parque? Como eu fiz? Como eu fui lá e conversei com as pessoas? E se elas têm ciência da tragédia que não ocorreu naquele dia? Essas são as perguntas que eu quero que você coloque aqui nos comentários. Gente, eu gostaria que esse vídeo circulasse a todos os policiais estaduais de todo o Brasil, pois não estou aqui para acusar ou absolver qualquer um dos policiais, qualquer uma das pessoas envolvidas, mas para mostrar o quão difícil é essa profissão e ajudar a dar mais contexto e conhecimento às pessoas que têm narrativas prontas e aquelas condenações de imediato. Ah, prevaricou, tem que fazer isso, fazer aquilo. Principalmente vetorizadas e viralizadas nas redes sociais e pelos veículos de imprensa. Conto com você para compartilhar essa reportagem, esse vídeo em seus grupos. Está na hora de defender os bons e condenarmos os maus policiais. E se você gostou desse vídeo, mais uma vez vou pedir aquele like e inscrição no canal. Como qualquer trabalho, dependemos de dinheiro para executar nossas atividades, como fizemos nesse vídeo. Por isso eu peço que considerem ser membro do canal. O valor é simbólico, mas com certeza isso nos ajudará bastante a produzir mais conteúdos que façam sentido para a carreira de segurança pública. Eu vou deixar esses dois vídeos, um deles faz sentido, clique, isso nos ajuda aqui no YouTube, e aqui no centro vou deixar o botão de inscrição no canal. Cara, se inscreve no canal, ativa o sininho e ajuda a gente a crescer aqui no YouTube. Esse canal é para você, agente de segurança.